que a gente vê hoje é que ela tem uma noção total de que ele é o pai dela. Parece que tem uma coisa que vem de dentro mesmo, né? Que Ela parece que sabe que é o sangue, que é o teu sangue, Ela né? identifica aquela pessoa como pai. Oi, eu sou a Paty. E eu sou a Dani. Eu sou mãe da Martina. E eu sou tia de Nanda Martina. A Martina tem 1 ano e 10 meses, nós somos irmãs, moramos juntas e criamos essa bebezinha nessa casa juntas. É isso aí. E aí, qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é a questão de que a Paty é uma mãe solo, né? Tem minha ajuda. O contexto nosso é que eu moro com ela e com a Martina e a gente cria a baixinha juntas, porém a baixinha tem um pai. Né? E a gente queria contar como é que foi todo esse contexto, todo esse processo para conseguir largar um pouquinho a Martina para que o pai pudesse ter o seu direito de pai. A maternidade, ela exige um desprendimento, né? Então tu tem que deixar aquele serzinho se soltar no mundo também, né? Então, mas esse episódio ele não é sobre o pai da Martina, e sim sobre mim e sobre os meus sentimentos em relação a isso. Sim, como é que foi todo esse processo, todo esse desenrolar, e a gente vai explicar um pouquinho mais aqui nesse episódio. Então, bora bater um papo de maternidade? Bora, vamos bater um papo de maternidade. Então, o contexto é esse, né? Eu não tenho um relacionamento com o pai da Martina. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu já não namorava mais com ele. E, inclusive, já morava em outro estado. Então, ele não acompanhou ali a gestação da Martina de perto, né? Acompanhou de longe e tal, mas, enfim, acompanhou. E ele se mudou pra cá depois que a Martina tinha mais ou menos 2 semanas de vida. E aí vem essa situação, né? Como é que funciona, como é que eu vou fazer com um recém-nascido por uma pessoa que, querendo ou não conheço tão bem, né? Nosso relacionamento ali foi curto, então tu tem que ter, assim, esse desprendimento e é um luto do controle, de estar no controle de tudo, né? Sim, olha, assim, confessando, inicialmente era muito difícil para nós, que inclusive vou incluir a vovó, vou incluir a outra Dinda, porque a gente estava muito próximo da Martina, né? Nesses 3 primeiros meses ali, a gente ficou muito intensamente te ajudando, muitas mamadas, um bebê muito pequeno, dormia muito, né? Então, assim, era muito frágil. Então, a gente estava numa rede de confiança nossa, dentro da nossa família, de base, né? E estar, assim, com todo mundo junto com a Martina, aquele bebê que, sabe o que parecia? Que era nosso. E que não era da parte paterna. E a gente teve que passar por um processo para conseguir entender que, opa, não é bem assim. Sim, mas é importante também que eu, no caso, me dei conta disso e da importância da Martina ter um pai, né? Então as portas aqui de casa sempre tiveram abertas pro pai da Martina e ele realmente está aqui, né? Sempre esteve presente nesse processo, Tinha né? um desejo Ele também tem o real de ser processo pai. dele, né? Teve um desejo real de ser Tem. pai e ele quer ser pai. Tanto é que ele se mudou aqui para Floripa para poder ficar perto da Martina. Então ele tem um desejo realmente de ser pai. Mas aí como é que começou, né? Não tem como ele levar a Martina, que era um bebê que amamentava de 2 em 2 horas, então não tinha como ele chegar aqui, pegar a Martina e levar. Então dava esse medo no início, assim, dele chegar dizendo, não, ela é minha filha, eu tenho direito, e ele tem mesmo, de ficar com a minha filha, né? Talvez não tenha tanto direito, porque eu acho que a justiça, ela dá uma protegida nisso aí de quando é um bebê recém-nascido e quando tá amamentando. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Tem Mas é isso importante também que ele respeitou esse processo, né? Porque, na verdade, existe um processo do bebê também, né? Então, ali, como eu falei, a Martina tava 9 meses na minha barriga. Então, eu acho que tu já cria uma ligação. E ali, entre eles, é uma ligação que precisava ser construída. Com certeza. Com o tempo, sabe? Então, e na verdade ele foi bem persistente, porque o início ali foi bem difícil, foi difícil pra mim, mas eu também vi que foi difícil pra ele, pra Martina também, né? E ele foi insistente e tava E foi aqui cuidando. tentando e foi se esforçando e sempre comparecendo, que é eu acho que para que ela tivesse essa referência. Daí no início essas visitas, elas aconteciam aqui em casa, e na verdade até hoje ele vem aqui em casa e fica com ela, né? Mas as coisas já evoluíram mais que isso, né? Sim, sim. E na época, o que acontecia, né? Ele então vinha aqui para casa, ficava sozinho com ela aqui na parte de baixo da casa e a gente ficava lá em cima. Porém, quando ela chorava, tudo, era uma angústia muito grande, porque a gente sabia que ela estava querendo, de repente, a mãe, uma pessoa mais conhecida. Então, foi um processo, assim, muito grande, assim, de chegar a passar pela minha cabeça, assim, ai, por que esse cara quer ser pai? Por que esse cara, né, de repente, some aí e não vai querer ser pai?
Só que tem um ponto que a gente precisa conversar e que precisa falar muito sério, que é assim, ó, toda criança que não tem presença do pai vai ficar traumatizada e vai ter uma síndrome de Não, abandono. e outra coisa, não é justo, não é a nossa vida. Não é é a a vida gente que da, decide. não é a gente, é a vida da Martina. E ela tem todo o direito de ter um pai presente e ele tem todo o direito de ser um pai presente na vida dela. Né? Então são aqueles pensamentos que daí passam na tua cabeça, assim, mas é que daí tu para pensar e tu vê que não existe, né? Que seria um absurdo impedir essa relação dela acontecer. Aliás, desde o início, eu jamais passou pela minha cabeça de impedir qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, o medo, ele existia, né? E eu acho que é isso, assim, é um luto de perder o controle. Porque eu não sei o que a Martina vai fazer enquanto estiver com ele. Eu não sei se vai cuidar tão bem quanto eu cuido. Se vai alimentar da mesma forma, se não vai dar tela da mesma forma. Se vai acolher quando ela chora. Se vai colher, exatamente. Então tem aquele medo de como vai ser, mas que tu também tem que confiar e também ter uma relação boa ali para poder, daqui a pouco, né, ver se seus pensamentos são parecidos. Então, sempre teve bastante conversa, né? Teve um acesso de conversa, assim, com ele. E também a gente vê que tem alguns pontos que são bem alinhados. Em relação a isso, tela, alimentação saudável. Então, são coisas que ele também preza. Mas, enfim, E aí tem a cultura de cada pessoa, né? O que tu Tem. viveu na tua família. E eu acho que isso é bom pra Martina também. É bom. Porque daí não fica só nessa bolha de nós duas. Então ela vai conhecer uma outra família que ela tem, né? A família paterna com os avós dela de lá e o pai dela ensinando outras coisas pra ela que eu não vou, ou tu, ou qualquer outra pessoa vai ensinar. Sim, e teve um Sabe? processo também de ela recém-nascida, sempre ficando aqui dentro de casa com ele. E aí depois, passar um tempo, e a gente já começar a incentivar. Ah, agora acho que pode passear com ela. Tinha uma motoquinha. Vai, leva ela pra passear, vai pra dar uma volta. Então começou isso. Daqui a pouco ela já começou a caminhar. Já dava pra fazer uns passeios aqui. ao Isso, aí redor daqui a de pouco casa, ele na leva vizinhança. ela numa padaria, assim, mais pertinho aqui de casa, né? Ele já foi. E outra coisa, ele também foi tendo mais liberdade aqui em casa. Eu fui dando mais Sim. liberdade pra ele, porque no início é bem difícil de tu dar uma liberdade pra uma pessoa abrir tua geladeira, pra uma pessoa, sabe, abrir uma gaveta. Lavar uma louça do café da manhã também. Isso, então agora ele também já participa ali pra fazer o café da manhã da Martina, né? Às vezes eu deixo ali ele que faz o café da manhã dela, né? E agora o que aconteceu, que foi na semana passada, ele pegou a Martina e levou ela pra passear de carro. Enfim, foi fazer um outro passeio longe aqui de casa. Então Com pegou a ela, Martina. levou e depois devolveu no horário combinado. No início deu ai meu Deus, né? Mas aí Enfim, depois ele mandou fotos. Ai, daí ficou que bem daí mais foi uma coisa tranquila. que tu já ficou mais E é só tranquila. um nervosismo de. Não por eu não confiar nele, muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta de que ele cuida bem dela e o quanto ele ama ela. Mas mesmo assim. É um medo que vem, assim. Eu acho que é bem isso que eu falei antes, assim, um medo de não estar no controle. Tu começa a te dar conta que realmente aquele ser é um ser individual. Não, e é eu soltar aquela mil vezes. É eu soltar com o pai agora, e depois um dia vai ser soltar pra ir pra escola, às vezes é soltar pra ir pra casa de uma amiguinha, daqui a pouco lá pra frente é soltar pra ter um namorado, é soltar pra dormir na casa da amiga, é soltar Eu pra acho ir que pra tu passa festa. um bom tempo da maternidade passando por essas provações E que processo! E eu acho que é uma processo. coisa assim que é bem importante é a questão de que a gente precisa entender que cada pessoa tem uma caminhada individual. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa individual, tenho minha mãe, ok, Sim, mas olha. eu sou uma pessoa individual. Você olha a tenho minhas relação que a gente escolhas. tem com a nossa mãe, né? Claro que a gente se dá bem com a nossa mãe, mas eu sou eu e ela é ela. Né? Cada Já um tem a acabou sua um pouco aquela vida. relação com mãe. E aí, quando a gente olha uma relação com o bebê, a gente não consegue imaginar que um dia ela vai ter a vida dela, que ela vai fazer as coisas dela, as escolhas dela, e a gente não vai saber de absolutamente nada. Só que a gente acredita muito na espiritualidade, de uma caminhada que ela quer evoluir e que ela pode ter feito, então, as escolhas dela. Essa é minha mãe, esse vai ser meu pai. E o incrível é que, assim, ó, no início, parecia que ele era, que pra ela, pra Martina, ele era uma pessoa que vinha cuidar dela. Porém, é incrível e salta aos olhos, e isso também se deve muito a ele também, de ter insistido muito, porque ele passou por processos de choradeira dela, de só querer a mãe e tudo mais, É né? difícil, né? Porém, ela, o que a gente vê hoje é que ela tem uma noção total de que ele é o pai dela. Parece que tem uma coisa que vem de dentro mesmo, né? Que Ela parece que sabe que é o sangue que é o teu sangue, Ela né? identifica aquela pessoa como pai. E eu pensei que esse reconhecimento ia demorar um pouco, não ia ser como o pai e a mãe que moram em casa, juntos, estão casados ali, e a pessoa sabe que a sua referência é a mãe e o pai.
Ela tem como ele na mais alta conta, adora ele, inclusive nesse dia que foi a primeira vez que os dois saíram juntos, quando ele foi embora, ela chorou. Foi bem fofa, A gente achou cara. super Foi fofo, muito fofo. porque assim, ó, é uma felicidade imensa você saber que os dois criaram um vínculo e que agora dá muito mais tranquilidade de ver os dois saindo sozinhos. Uhum, Né? Ou seja, exatamente. não tem mais medo. E aí, tanto é que depois que aconteceu isso, e a Paty ficou pensando, pensativa, ficou ansiosa, depois relaxou, ficou melhor, tá tudo certo. E aí eu fui conversar com a Paty para falar para ela, será que agora não é o momento de você abrir um espacinho para o pai da Martina para que ele possa buscá-la aqui em casa e depois devolver um final de semana sim, um não, uma manhã só, porque a Martina não é um bebê que vai dormir. Ela não dorme nem comigo que moro aqui. Ou seja, eu não Ela só consigo dorme fazer ela comigo. dormir, ela só dorme com a Paty. Então, como ela tem a soneca, então ele poderia ficar o turno da manhã ou o turno da tarde e coloquei Não, essa e filha tudo é na uma Paty. construção. Isso é agora porque ela tem 1 ano e 10. Mas daqui a pouco as coisas vão mudando também, né? Sim, Mas ainda é difícil, tá? Eu ainda tô nesse processo, sim. né? Esse processo ele ainda tá aqui. Eu tô soltando mais, mas ainda tem muita coisa pra soltar. Ela quer fazer uma reunião Eu com quero. o pai dela para poder dizer Não, eu quero várias falar umas coisas coisas. assim pra ele. Eu até falei pra ele hoje de manhã. Ah, eu quero fazer uma reunião contigo do tipo assim, coisas que eu vou falar pra ti nunca deixa ela com estranhos. Principalmente homem, mulher também, mas principalmente homens. E ele começou a rir da minha cara. Não, ele falou, não, tudo bem. Cuida da janela, cuida da janela. Tu pode falar tua as casa não tem coisas. tela, cuida dessa tua janela, cuida Não da tira escada. o olho. Cuida da escada. Se tu for no banheiro, leva ela junto. Então, Então eu quero falar um essas monte de conversas. coisa assim, que ele, né, fica assim, ele já me disse, ele ficou me olhando assim, não, tudo bem, pode falar tudo que tu quer falar aí, que tá tranquilo. E é Mas é bom bom, é que... porque eu preciso Aham. falar essas Não, e assim, coisas. de certa forma, eu acho que ele Ele entende sabe, também a tua ele entende a minha posição. posição, ele entende, né? Mas, enfim, né? Coitado até que eu vi, olha só, não deixa tua filha com estranhos. Ele vai olhar pra mim e falar assim, ah tá, tu também fala isso pra mim. Sim. Mas foi todo um Ai. processo, assim, muito grande, né? Pra Paty, pra Martina, pra ele também, né? Eu sei que é um processo longo, eu ainda estou dentro dele, mas tá cada dia melhor e é isso, né? É um direito deles. Aliás, fica um pouco mais fácil, porque o pai da Martina é um cara legal e tal, mas tu imagina que complicado que deve ser para outras mães quando tu te depara com uma pessoa, às vezes, que não, que tu vê ali que não tá tratando bem teu filho, ou que não é uma pessoa legal. Então ali o furo mais embaixo aqui ainda tem esse. Isso, pessoas que dificultam muito, é complicado. E, e assim, o que que a gente. Qual é o nosso propósito em relação a esses vídeos, né? É saber como é que funciona aí na sua casa, porque a gente sabe, tem muita mãe solo, tem mães que Uhum. se separaram também quando os bebês ainda são pequenos, ou na gestação, ou quando Ah, nasceu. E aí, como é que esse desprendimento, que daí já é um pouquinho diferente também quando você se separa, porque daí a pessoa teve passou aquele de. tempo Teve ali, aquele né? contato diário com a Mas criança e que depois também como é que deve se ser um faz? processo, né, também, porque tu tá ali com o teu filho também todos os dias, daqui a pouco tu te separa e tu tem que. Não, e principalmente a questão de respeitar sonecas, respeitar a amamentação, a demanda livre, enfim. Então, tudo isso acho que são fatores a se pensar. É E isso como aí. é que vocês fizeram? Contem pra gente como é que foi essa dor, esse processo, essa evolução como ser humano, Mas é né? isso aí, né? Quem É gostou isso. do vídeo, então, curte, compartilha, comenta, aperta no sininho e vem nos acompanhar aí. E nos segue também, para que a gente possa cada vez ter mais seguidores e cada vez produzir mais conteúdo para trocar aí com as mães e facilitar um pouquinho a maternidade. É isso aí. Então tá bom. Tchau, Tchau! tchau.